Boa tarde. Bom, como o Maurício disse, eu estive participando, integrado à equipe da UNB, no projeto Geocontrole, com dedicação exclusiva. Bom, o que eu vou apresentar para vocês é uma pequena experiência que nós fizemos utilizando imagens de satélite de alta definição da empresa Digital Globe. Esse trabalho que o Maurício apresentou anteriormente, que mostrou toda a análise da ferrovia, foi feito com um satélite da imagem da Airbus Pleiades. E, ao mesmo tempo, nós recebemos uma imagem dessa empresa Digital Globe, de uma imagem de alta definição e com 16 bandas. Eu vou apresentar algumas experiências e conclusões e resultados que a gente teve a oportunidade de avaliar e perceber a partir desse trabalho. Bom, só para posicionar todos, né? A Digital Globe é uma empresa americana, ela trabalha com imagem de alta definição, as imagens dela ela possui uma definição de pixel de 0,3 metros, e ela tem uma característica que ela possui 16 bandas espectrais. Normalmente, nessas imagens que nós estamos vendo, seja no Google Earth, ou que você baixa, você trabalha geralmente com 4 bandas espectrais, que é o RGB mais o NIR infravermelho. Essa imagem ela oferece um pouco mais, são as 16 bandas, 12 bandas a mais. Então, nesse trabalho, o objetivo nosso foi testar essa imagem, como nós podemos aproveitá-la para a auditoria de obras e tentar verificar as potenciais aplicações. Utilizamos, nesse caso, 2 softwares, que foi o ArcGIS Map e o ENVI. E isso aí tudo foi feito dentro do âmbito do convênio TCU-UNB. Bom, só para posicionar as pessoas, eu vou apresentar uma situação. Essa aqui é uma fábrica de dormentes que fica em Salgueiro. Essa imagem ela foi feita a partir é uma imagem gratuita, feita a partir do satélite Landsat. Então, vocês podem perceber que tem um detalhe relativo a essa fábrica. Todo esse contorno é uma fábrica, ao lado dele tem um canal do Rio São Francisco. Então, essa imagem é uma imagem gratuita, com resolução de pixel de 30 metros. Agora, essa imagem era um recorte da imagem que nós recebemos para fazer o teste. Então, essa imagem já possui uma resolução de 0,3 metros. Então, assim, eu trouxe para mostrar qual a diferença em termos de resolução, de percepção de detalhes para uma mesma situação. Então, esses 2 pontos são os mesmos pontos tirados de 2 satélites diferentes. Bom, essa figura, ela representa como estão dispostas as bandas desse satélite. Eu trouxe assim só em termos ilustrativos, para mostrar que toda a parte que nós conseguimos enxergar através do olho humano se limita àquela parte superior esquerda, onde você visualiza as cores. Além dela, próximo ao lado direito dela, existe uma banda chamada Near Infrared. Quer dizer, é o infravermelho próximo. E ao lado mais, você tem um novo conjunto de bandas, que é o Shortwave Infrared. Essas bandas espectrais, elas não são visíveis ao olho humano, certo? Ela é só possível ser capturada por meio de um equipamento óptico. Então, assim, é uma forma de você ter uma capacidade de enxergar dentro do espectro visível. Além dele, tem outros espectros que não são visíveis. Então, a gente tentou ver o que era possível em termos de aproveitar a utilização dessas bandas. E eu gostaria, e vai ser o objetivo da apresentação.
Bom, quando você tem essa imagem com essas três, elas são três bandas, ela pode ser dividida em três modalidades. A PAN, que representa aquela imagem, essa imagem superior, que tem uma resolução de 0,30 centímetros. Essa aqui é uma imagem multicolorida, multicor, que ela tem 8 bandas de cor. E essa aqui é uma banda SWIR. Essa banda, que é a Shortwave Infrared. Então, assim, essa aqui ela tem uma definição de pixels de 7,5. Você percebe claramente que essa possui uma melhor resolução, essa possui uma resolução de 1,2 metros e essa aqui põe 7,5 metros. A partir dessas três bandas, dessa região, que nós fizemos todo esse trabalho de avaliar o que era possível a gente perceber em termos de aproveitamento e potencial de aplicação. Bom, só para ilustrar, essa aqui é uma imagem PAN que foi fusionada com a multicor. Então, ela apresenta uma ferrovia, essa aqui é uma rodovia, a BR-116, e esse aqui é o canal de São Francisco. Então, você pode perceber o nível de detalhes que é possível você perceber nessa situação. Você tem capacidade de verificar que isso aqui é uma composição ferroviária. Você tem capacidade de perceber que tem uma linha férrea, que tem 2 conjuntos de trilhos aqui, mais um terceiro. Então você consegue perceber nível de detalhes que, de uma certa forma, não é possível com resoluções maiores do que essa de 0,3 metros. Bom, uma primeira aplicação que a gente percebeu que é possível você avaliar com a imagem 0,3 é a identificação e situação de uma obra. Por exemplo, aqui nós podemos identificar três obras específicas, que é o canal de transposição do Rio São Francisco, a BR, a ferrovia transnordestina e a BR-116. Ao mesmo tempo, nós temos condições de perceber que essa imagem é de outubro de 2016. Nós podemos perceber também a situação que se encontra em termos de obra, dois viadutos que vão passar sobre o canal de transposição. Um viaduto referente à ferrovia e outro da BR. Nós podemos perceber que já está construído toda a infraestrutura, certo? Então está faltando o quê? Em termos de avaliação de obras, estaria faltando a parte de aterro e a construção da rodovia em si mesmo. Bom, outro trabalho que nós podemos perceber a partir de imagem de definição, que você pode identificar não conformidades, e assim de uma forma assim com uma grande precisão. Nesse caso específico, essa aqui é uma obra de drenagem junto à ferrovia. O que você pode perceber, identificar em termos de não conformidade nessa obra? Você pode perceber que existe um conjunto de erosões. Aparentemente, houve um dimensionamento incorreto do fluxo de água que passa por essa canaleta. Por quê? Você percebe que ocorre uma possibilidade de extravasamento nesse local. A água está correndo paralela ao local que ela deveria ser o percurso projetado, dentro exclusivamente da canaleta de escoamento da água da chuva. Então, você consegue perceber esse nível de riqueza de detalhes que te permite você analisar uma situação de não conformidade tal como essa. E qual a vantagem de você estar utilizando a imagem satélite? Como o Maurício disse, você tem já facilidade de identificar
o tipo de potencial irregularidade, como também a sua coordenada, a sua localização. Quer dizer, caso você necessite fazer uma vistoria em obra, você já sabe aonde, uma vistoria de campo, você já pode exatamente no local onde ocorreu essa potencial não conformidade para verificação. Bom, outra situação, essa aqui é o canal do Rio São Francisco. Você percebe uma imagem de alta definição que existe uma grande quantidade de material que foi depositado incorretamente. O que seria esse material? Você percebe que, inclusive, é um material que foi caçambado. Ele foi descarregado a partir de uma caçamba de um caminhão. E por que você identificaria como uma potencial irregularidade? Porque provavelmente esse material foi pago, possivelmente foi pago, ou pode ter se depositado em local inadequado, e caberia à conferência ou descobrir o motivo por que esse material está largado nesse local, que não é um local adequado para essa situação. O material foi caçambado e deixado aqui. Outra possibilidade percebida na avaliação de imagem de alta definição, que seria extração de atributos. Essa aqui é uma obra de edificações, é um galpão. Então, a partir de um polígono que você gera, você tem condições, por exemplo, de determinar qual a área construída desse galpão, de qualquer uma dessas construções. Quer dizer, você tem a condição de extrair esses atributos que são possíveis objetos de auditoria. Outra situação que nós podemos verificar no estudo é comparar o que seria uma imagem de satélite de pixel de ponto 50 e de ponto 30. Essa aqui é uma imagem de ponto 50, essa aqui é uma imagem de ponto 30. O que você acaba percebendo na diferença entre essas duas situações? A imagem de ponto 50, ela apresenta menor nitidez do que uma de ponto 30. Nesse caso aqui, nós poderíamos chegar até a contar a quantidade de peças que estão nesse ponto. Nesse caso aqui, já ficaria um pouco difícil. Outra situação que a gente avaliou na comparação de imagens entre ponto 50 e ponto 30. Esse aqui é uma locomotiva um recorte de uma locomotiva feito a partir de uma imagem de ponto 50. Esse aqui é um recorte de uma locomotiva feito a partir de uma imagem de ponto 30. Você vai acabar percebendo que, nesse caso, você consegue chegar até de identificar que isso aqui é uma locomotiva. Nesse caso, não, é uma figura que não é identificável. Esse aqui é um caso de um vagão de ponto 50. Esse aqui é um vagão para um pixel de ponto 30. Bom, outra situação que a gente pôde verificar durante esses testes seria identificação de potenciais locais com solo mole. O que vem a ser o solo mole? Solo mole é um solo com baixa capacidade de suporte. Geralmente, para quem trabalha com obras rodoviárias, ferroviárias, é um problema, porque quando você trabalha com esse tipo de obras, os maiores custos da obra são relativos à movimentação de terra. Qualquer situação no qual uma rodovia, o trajeto de uma rodovia, de uma ferrovia, passa por região de solo moles, você vai gerar um custo de grande significância na obra. Então, quando nós trabalhamos por meio de composição de várias bandas espectrais. Nessa imagem, nós utilizamos as bandas RED, NIR 1 e NIR 2. Você pode perceber que nesses locais onde existe uma variação de tonalidade que se aproxima mais do vermelho e rosa,
é uma região que possui solo hidromórfico, é um solo de baixa capacidade, que é um solo que tende a ser grande possibilidade de ser solo mole. Aqui foram utilizadas uma imagem SWIR. Nessa mesma imagem SWIR foi feita com uma composição no qual foi possível verificar que determinadas regiões também é possível você perceber grande quantidade de solos com alto teor de umidade, que pode ser solos moles, que são solos com grandes possibilidade de baixa capacidade, que pode se tornar um problema. Então, se você consegue identificar numa etapa anterior à execução da obra, ou projetos, localidades que tenham solo mole e que estejam dentro do trajeto de uma ferrovia, de uma rodovia, você consegue evitar problemas antes que os mesmos aconteçam. Problemas de quê? Problemas de alto custos para a realização dessas obras, problemas de o orçamento não ser compatível, pois não foi dimensionado para essa quantidade, entendeu? Então você tem uma possibilidade, a partir dessas composições de banda, detectar essas situações de solo mole e talvez evitar um trajeto que passe por determinadas regiões inadequadas. Bom, nessa mesma imagem que nós tivemos oportunidade de avaliar, nós pudemos perceber que a gente pode avaliar programas, por exemplo, programas de instalação de caixa para aproveitamento de água de chuva no Nordeste. A gente identificou várias casas que continham as caixas reservatórias de água de chuva. A gente poderia fazer o quê? Quantificar, verificar se foram instaladas de acordo com os locais que foram programados ou presentes no programa. Quer dizer, isso aqui seria uma forma de avaliar uma política pública. Bom, outro teste que nós fizemos foi trabalhar com classificações automáticas. Nesse caso específico, nós fizemos uma classificação para verificar como seria a classificação feita por um software, por meio de um algoritmo de redes neurais, entre o asfalto, acostamento e as demais situações de contorno. Então, verificamos que, primeiro, o asfalto ele gerou uma superfície praticamente homogênea. A questão do acostamento, a gente percebeu que, pela classificação espectral, ele gera muitas regiões de falsos positivos. Quer dizer, hoje, atualmente, entendemos que não é viável ainda você usar por esses modelos tradicionais de classificação tentar identificar determinados objetos. Agora, uma coisa interessante foi que, na questão da faixa de rolamento, a partir de amostras que foram utilizadas para treinamento, você conseguia identificar que existe uma homogeneidade no pavimento, no solo. Quando a gente faz uma consulta ao Google Earth, na parte de imagem, você constata na mesma localidade, você verifica que o asfalto é bem homogêneo. Então, tem uma certa similaridade entre o asfalto, uma homogeneidade nessa região com a situação real. Então, foi mais uma situação de aprendizado em relação a essa questão. Outra questão que nós fizemos de classificação automática foi tentar identificar não conformidades. Essa aqui é uma não conformidade, possível não conformidade dentro do canal do Rio São Francisco. Quando você analisa a foto de alta definição, você verifica que no canal tem uma região aqui que nós não conseguimos identificar o que seja essa anomalia ou não conformidade no canal. Quando nós fazemos a classificação automática, também você consegue verificar que essa anomalia também está presente. E ela tem uma assinatura talvez muito semelhante com essa região do fundo. Então, nós suspeitamos que isso aqui
poderia ser o solo presente ou um solo que está sobre o canal, ou então repondo o fluxo, ou se acumulou, mas isso aqui dependeria também de fazer uma análise mais pormenorizada. Bom, isso aqui também é outros testes que nós fizemos de captura de assinatura espectral. Então a gente conseguiu identificar, isso aqui é uma amina, isso aqui é a brita utilizada na ferrovia. Você percebe que tem uma assinatura muito semelhante utilizando a banda SWIR, enquanto em determinada situação ele não, embora espectralmente, visualmente seja semelhante, a assinatura espectral é bem diferente. Bom, e em termos de conclusão, que nós podemos fechar esse trabalho. Já acreditamos que a imagem de alta definição é uma alternativa para ser utilizada em obras públicas. Hoje, acreditamos que faltam pesquisas aplicadas de imagens de alta definição. Eu procurei artigos, material técnico, é muito difícil encontrar material. A universidade, a academia, não vejo muito material dessa área. A classificação automatizada ainda não nos atende à nossa necessidade e temos um conjunto de potenciais aplicações voltadas para o controle externo. E o que eu acho mais importante, hoje, a partir desse trabalho, nós conseguimos gerar um conjunto de potenciais visões a serem feitas no futuro. Primeiro, a questão de todas as irregularidades foram detectadas a partir da vista do ser humano. Hoje, nós já estamos vislumbrando a possibilidade de utilizar a automatização do processo. Outra, integração com outros sistemas de IA do tribunal, tipo o sistema de análise de orçamento do tribunal. O que permitiria a partir disso aí? Eu vou passar bem rápido. Eu terminei meu tempo, então vou limitar esse último exemplo aqui. Esse aqui é o trabalho que o Vanderlei apresentou e onde você trabalha com um algoritmo hoje dos softwares comerciais, ele não consegue identificar, por exemplo, o que é uma mata e o que é uma árvore. Aqui tem o nosso colega que conseguiu já desenvolver um algoritmo que permite você fazer essa diferenciação. Bom, para que serviria no TCU você identificar árvores a partir de uma imagem de satélite? Bom, hoje você permitiria, por exemplo, classificar as árvores, achar as árvores, por exemplo, na região que vai ocorrer um determinado desmatamento, uma obra que vai ter que fazer um desmatamento numa determinada região. Bom, para a classificação de você determinar uma árvore, você pode vetorizar. A partir da vetorização, você consegue criar os atributos relativos às árvores que vão ser desmatadas nessa região. Por exemplo, tamanho das árvores, quantidade. Bom, hoje nós temos um sistema no tribunal que permite você trabalhar com tabelas ciclo-SINAP. Então, você tem nesse sistema, você pode gerar orçamentos automáticos e análises automáticas. E a partir dessas análises automáticas, se você tiver uma imagem de satélite e numa determinada área que você vai fazer o desmatamento, você consegue gerar um orçamento do quantitativo de árvores que vão ser desmatadas a partir do que foi gerado na interpretação automática na imagem de satélite. Você consegue relacionar com a tabela ciclo-SINAP, que é as nossas tabelas referenciais, você consegue gerar um custo, você consegue gerar um orçamento padrão e você consegue até hoje gerar um relatório automatizado a respeito dessa situação. Quer dizer, hoje com o uso de IA, nós já estamos modelando, adaptando a situação de captar, por exemplo, essa situação de margem e chegar a um valor de custo de forma totalmente automatizada. Bom, eu
Só coloco os agradecimentos e deixei algumas referências técnicas sobre a palestra que eu apresentei. Obrigado.